Muito bem. Dando continuidade aos nossos estudos sobre o movimento retilíneo, vamos falar hoje sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, ou MRUV, ou simplesmente MUV, movimento uniformemente variado. Mas antes, precisamos lembrar do que nós já estudamos sobre o movimento retilíneo. Nós estudamos o movimento onde a velocidade é constante. Isto é, dentro de um certo intervalo de tempo, o valor da velocidade não sofre variação. Permanece sempre o mesmo. A lei que relaciona as variáveis no movimento retilíneo uniforme é S igual a S0 mais Vt. Onde S é a posição final, S0 é a posição inicial, V é a velocidade e T é o instante, isto é, T é o tempo. Vamos pegar um exemplo para melhor lembrarmos desse tipo de movimento. A física se utiliza de inúmeras linguagens para se expressar. Na maior parte do tempo, é um enunciado onde você tem ali os dados e o que o problema pede para você determinar. Então você precisa interpretar o enunciado. Mas outras linguagens são utilizadas. Por exemplo, o gráfico. Através do gráfico são fornecidas informações, tabelas, e eu posso fornecer também as informações por meio da equação que rege o movimento. Então, por exemplo, eu posso ter um móvel que se desloca segundo essa equação. S igual a 10 mais 2 vezes T, com as grandezas medidas em unidades de SI, isto é, unidades do sistema internacional. Várias informações eu posso obter desta equação, como por exemplo, qual é a posição inicial dele? Quanto vale o S0 dele? Algumas informações você obtém apenas analisando a equação, isto é, comparando a equação do móvel com a equação dada. Outras informações talvez você tenha que fazer algum tipo de cálculo. Mas o S0 é uma informação que basta comparar as equações, a do móvel com a equação dada. A equação geral, o termo que não multiplica T será sempre o valor do S0. Então aqui, observamos então que o S0 é igual a 10 metros. Eu posso obter ainda o valor da velocidade, apenas comparando a equação dada com a equação geral. Olhando a equação geral, o termo que é multiplicado por T é o valor de V. Então o termo da velocidade será sempre aquele termo que é multiplicado pelo tempo. Então velocidade, nesse caso, o termo que é multiplicado por T é 2 metros por segundo. Ou ainda, eu posso solicitar, o programa pode pedir, qual é a posição dele num certo instante, por exemplo, 2 segundos. Agora, não é possível apenas olhando para a equação determinar o que ele pede. Vamos ter que efetuar um cálculo. Utilizando o quê? A equação do móvel. Então, S igual a 10 mais 2T. Quem é T? T é instante. T é tempo. No caso aqui, 2 segundos. Então, 2 vezes 2. Isso aqui é igual a 14 metros. Analisando as informações
em relação ao início e ao fim. Esse móvel, ele partiu da posição 10 metros e 2 segundos depois, ele está passando na posição 14 metros, ok? Muito bem. Eu ainda posso perguntar qual é o instante, quanto vale t, quando o móvel passa, por exemplo, pela posição 20 metros. Então, novamente, você vai precisar recorrer à equação e fazer um cálculo. Agora ele forneceu a posição. Posição é S. Então, no lugar do S, 20. Igual a 10 mais 2t. A resolução dessa continha vai fornecer para você um instante correspondente à posição 20 metros. Então, 20 menos 10 é igual a 2t. 10 dividido por 2 é igual a t. Portanto, t igual a 5 segundos. Lembrado o que é o movimento uniforme, podemos então agora falar do movimento uniformemente variado. O que é o movimento uniformemente variado? Qual é a característica principal de um movimento uniformemente variado? Nesse tipo de movimento, a velocidade v não vai ser mais constante. Então, ela vai ser diferente de constante. Isto é, a velocidade vai variar no decorrer do tempo. Por exemplo, numa trajetória qualquer, eu tenho um móvel que parte da posição inicial, num certo tempo inicial, com uma velocidade inicial, v0. Depois de um certo tempo t qualquer, ele passa pela posição S com a velocidade v. Isto é, o valor dessa velocidade na posição final é diferente do valor da velocidade na posição inicial. Então, a velocidade final v é diferente da velocidade inicial v0. Ora, nós dizemos então que a velocidade sofreu uma variação. Ok? O termo que mede ou que indica o quanto a velocidade está variando no decorrer do tempo é chamado de aceleração, cujo símbolo é A. E A é definido como sendo a razão, uma divisão, portanto, entre a variação da velocidade no decorrer do tempo. Variação da velocidade no decorrer do tempo. Todos sabem que nós utilizamos uma letra do alfabeto grego para indicar variação, para simbolizar variação. É o delta. No caso aqui, eu estou indicando a variação da velocidade, ΔV, sobre um certo intervalo de tempo. Eu vou abrir a equação. A igual. Como se calcula a variação em física? Qualquer variação em física corresponde a final menos inicial. Como no caso aqui eu tenho velocidade, vai ser velocidade final v menos velocidade inicial v0 sobre t menos t0. A aceleração ela é uma grandeza física, então ela tem uma unidade, que no SI, do Sistema Internacional, é metro por segundo ao quadrado. Nós vamos precisar de equações para descrever o movimento, para descrever as variáveis do movimento. E quem são as variáveis do movimento no decorrer do tempo? A posição
posição ela vai mudando, olha, com o passar do tempo, de S0 passou para S. E qual é o jeitão dessa equação? S igual S0 mais V vezes T. Então até aqui é a equação do movimento uniforme. Só que agora o movimento tem uma aceleração, correto? Como é que esta aceleração entra na equação? Ela é adicionada da seguinte forma: o valor do A vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Pessoal, uma equação ela não aparece do nada, ok? O que está escrito aqui é provado, é demonstrado. Muito bem. Esta equação é denominada por equação horária ou da posição. Ela mostra como varia a posição do móvel no decorrer do tempo. Muito bem. Quem é o V que vem multiplicando T? O V que vem multiplicando T é a velocidade inicial V0. No movimento uniformemente variado, além da posição mudar com o tempo, o valor da velocidade também muda com o tempo. V0 e V. São velocidades diferentes. Com isso, precisaremos de uma equação para descrever essa variação. A equação é V igual V0, velocidade inicial, mais aceleração A, vezes o tempo T. E esta é a equação da velocidade. Ok? Com essas duas equações, nós conseguimos resolver qualquer problema de movimento retilíneo, seja ele uniforme ou acelerado. Por que serve também para o movimento uniforme? No movimento uniforme, basta uma equação para descrever o movimento, já que a velocidade é constante. Então volta aqui. No movimento uniforme, a velocidade é constante. Então se nós fizermos esse cálculo com velocidade constante, isto é, com o valor de V igual a V0, isso aqui vai dar zero. Você vem aqui, substitui. Se o valor do A for igual a zero, esse termo aqui vai desaparecer. Ele vai sair da equação. E voltamos a ter o quê? S igual a S0 mais V0t. Como o V0 não varia, como a velocidade é constante, eu posso chamar esse termo aqui tanto de V0 quanto de V, como foi feito na equação do movimento uniforme. Evangelista Torricelli relacionou as duas equações. Isto é, colocou uma em função, desculpem pessoal, da outra. E obteve essa relação, V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Esta equação é chamada de equação de Torricelli. Com essas três equações, vocês resolvem qualquer problema de movimento retilíneo uniforme. E por falar em problema, vamos a um exemplo. Então, exemplo. Eu tenho um móvel que se desloca segundo essa equação. 10 mais 2 vezes t mais 3t ao quadrado, com as unidades da grandeza dadas no sistema internacional. Então, o que significa isso? S e S0 são comprimentos, portanto, medido em metros. Velocidade, metro por segundo. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Item A. Qual é a posição
ou quanto vale a posição inicial desse móvel. Basta você comparar a equação do móvel com a equação geral. S igual S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. E com isso, você vai observar que o valor do S0 é 10. 10 metros, porque o termo que não multiplica T é o S0. B. E a velocidade inicial dele, quanto vale? Ainda é uma informação que basta você analisar, comparar a equação dada com a equação geral. O termo que multiplica T será sempre o valor de V0. Ok? Então, V0 igual a 2 metros por segundo. C. E a aceleração dele, quanto vale? Olha a equação do móvel e olha a equação dada. Existe uma pequena diferença aí. Na equação geral, o termo AT quadrado está dividido por 2. E na do móvel, não. Por que será? Será que ele esqueceu de dividir por 2? Não. Ele não esqueceu de dividir por 2. O que ele fez, então? Ele já fez a conta. Ele pegou o valor do A, dividiu por 2, correto? E colocou lá o resultado da conta de A dividido por 2. Vamos traduzir isso daí? Ele pegou o valor do A, dividiu por 2, e neste caso aqui, deu quanto? 3. Como eu quero o valor do A igual, basta passar o 2 para lá, 6 metros por segundo ao quadrado. Ok? Eu posso pedir ainda a posição do móvel no instante dois segundos. Qual é a posição do móvel no instante 2 segundos? Novamente, é uma informação que não basta comparar a equação. Vamos ter que resolver. Posição é S. Então, ele está querendo o valor do S. Então, S igual 10 mais 2 vezes T. T é tempo, T é instante. Instante é 2. Mais 3, novamente T. T é o tempo, é o instante. 2 ao quadrado. Você vai resolver isso daí. 4 mais 10, 14. Mais 4 vezes 3, 12. E você vai concluir que a posição dele é 26 metros. Então, pessoal, vamos analisar essa informação. O que está acontecendo aqui, ou o que aconteceu aqui. Esse móvel partiu da posição inicial 10 metros, e após 2 segundos está passando pela posição 26 metros, lá na trajetória. Item E. Qual é o instante? Qual é o tempo, por exemplo, correspondente à posição, vamos ver, 90 metros. Novamente, você vai pegar a equação do móvel, lá em cima, a equação do móvel, só que agora ele forneceu o valor do S. Ele forneceu o valor da posição final. E a posição final vale 90. Então, 90 igual S0, 10, mais 2 vezes T, mais 3T ao quadrado. Então, espera aí. Essa equação é uma equação de grau 2. Uma equação de segundo grau.
Então vai procurando aí nos arquivinhos da memória de vocês como se resolve uma equação de grau 2. Muito bem, vamos continuar. É preciso, em primeiro lugar, zerar a equação. Então vai ficar 90. Vou passar o que está no segundo membro para o primeiro membro. 10 menos 10 mais 2t menos 2t mais 3t quadrado menos 3t quadrado igual a 0. Já vou colocar na ordem para uma equação de segundo grau. Menos 3t quadrado menos 2t mais 80. Isso aqui é igual a 0. Lembraram? Como se calcula, como se determina uma equação de segundo grau? É Bhaskara? Sim, é Bhaskara. Existem algumas maneiras de se escrever a expressão de Bhaskara. Eu prefiro escrever assim, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo dividido por 2 vezes a. Então precisamos lembrar quem é a, quem é b, quem é c. O termo que multiplica a variável ao quadrado é o a. O termo que multiplica a variável elevado ao expoente 1 é o b. Quem não multiplica ninguém é o c. Eu vou deixar para vocês resolverem com calma essa continha, ok? E na próxima aula eu faço a correção. Agora vocês deverão pegar a apostila de vocês, localizar as atividades referentes a movimento uniforme e movimento uniformemente variável e tentar resolver as atividades ali propostas, ok? Na próxima aula, além de dar a resposta dessa situação, eu vou fazer a correção de todas essas atividades, ok? Tenham então um bom dia.